futuramente, quando você chegar perto disso, você vai lembrar da palavra do Senhor, o que foi pregado, e falar assim, realmente, o que foi ensinado naquele dia, eu vou aplicar hoje. Tá bom? Isso remete a essa palavra. Essa palavra, não vou mentir para a igreja, é um pouco dura, mas é uma palavra, hoje é tudo de ensino. Tudo de ensino, né? É para ensinar, né? Para corrigir, né? Para instruir a igreja pelo qual o caminho ela deve andar. A palavra do Senhor nos fala, né? Começando no versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho de João, fala para nós que ali havia uma festa, né? A gente vê ali o contexto, desde o contexto, fala sobre festa, né? Jesus tinha entrado ali na cidade, na entrada triunfal, com a jumentinha, estava todo mundo em festa, tanto que o fariseu falou, olha, não adiantou nada que nós fizemos, a multidão ainda segue esse Cristo, nós o caluniamos, nós, né, declamamos, falamos mal dele, porém o que acontece? A multidão ainda continua seguindo a Cristo. Só que no meio daquela multidão, chegou-se, né, aqueles gregos, né? O versículo fala que havia alguns gregos, não cita a quantidade, né? Mas chegou um grupo de gregos procurando conhecer a Jesus. Eles chegam a Filipe e falam, olha, nós queremos conhecer esse Jesus, nós queremos seguir esse Jesus. Filipe fica em dúvida, porque Filipe ele é judeu, e pela tradição judaica, o grego, o gentil, ele não deveria se misturar ali com o judeu no meio das festas. Porém, ele vai até André e fala, André, está acontecendo isso, tem alguns gregos que querem conhecer o mestre. André também fica em dúvida, fala, olha, melhor nós perguntar para o mestre se nós podemos trazer esses gregos até aqui. E a palavra de Deus fala que eles vão até Jesus. E a resposta de Jesus é algo que me chama a atenção. Tá? A resposta de Jesus é algo tipo, como assim? Né? Jesus ele olha para os discípulos e responde, no versículo 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. É chegada a hora. Como assim? O que os gregos têm a ver com a hora de Cristo? A palavra do Senhor nos fala para nós, no capítulo 2 de João, a palavra do Senhor nos fala, no versículo 4, que diz assim, ó, e respondeu-lhe Jesus, mulher, e tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora? Jesus fala para a mãe dele, não é chegada a minha hora. Eles estão lá, no meio da transformação do vinho, no meio daquela festa de casamento, né? E que a mãe de Jesus pede para que ele transforme, faça um milagre. E ele olha para ela e fala assim, não é chegada a hora, não é o momento ainda, não é o momento em que eu chamar a atenção. E nós observamos que em mais um versículo, no capítulo 7, no versículo 30, Jesus ele fala a mesma coisa. Capítulo 7, versículo 30 diz assim, então procuraram prendê-lo, mas ninguém, isso no 7 a 30, procuraram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. A sua hora ainda não tinha chegado. Mas agora Jesus, ele olha para os discípulos e fala, é chegada a minha hora. Como compreender isso? Com a chegada dos gregos, o que tem isso a ver com o relógio de Cristo? O que tem isso a ver com a profecia a se cumprir? A palavra de Deus nos diz em Romanos, não, vamos em João, o pecado hoje é uma forma normal de se viver. Então Jesus está falando assim, ó, se você ama essa vida aqui, nesse mundo cujo qual você vive, você está perdendo a sua vida. Você não está ganhando, você está perdendo. Porém, se você odeia essas coisas que têm acontecido no mundo, se você odeia o pecado, a corrupção, né, os governos que se levantam contra a igreja, né, não temos governos de leis, né, você está ganhando a sua vida. E a palavra de Deus continua falando assim, ó, aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, tá? O meu servo. E se
se alguém me servir, meu Pai o honrará. Só pode ser servo de Jesus aquele que anda de acordo com a palavra de Deus. Não tem como você falar que é servo de Cristo se você anda no mundo cujo qual desagrada o seu Senhor. Não se pode servir a dois deuses. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo. Porque o mundo jaz no maligno, né? Nós sabemos que tudo que tem acontecido é contra o povo de Deus. Por mais que a lei que são criadas não fale declaradamente que é para a igreja, que é para o cristão, mas aquilo vai interferir de alguma forma em nossas vidas, uma forma de adoração. Quando falam assim, né, de respeito à religião, de respeitar a religião, quando nós pensamos, tá bom, vou respeitar a nossa religião. O problema é que isso só vale para as outras religiões. Quando se fala de igreja evangélica, daqueles que adoram a Deus, pode se zombar, pode se falar mal. Agora, porém, quando a igreja fala de uma outra religião, ela está sendo preconceituosa. Então o mundo ele tem se fechado contra Deus. Então como é que nós podemos dizer que nós amamos esse mundo? Como é que nós podemos dizer que, olha, minha vida é maravilhosa nesse mundo, não há perseguição? Eu falo uma coisa para você, igreja: se não há perseguição sobre a sua vida, se não há algum problema em sua vida, se preocupe, porque você está agradando o inimigo. O inimigo ele não se incomoda com aqueles que estão parados, que não estão fazendo a vontade de Deus, que não seguem a palavra de Deus. Agora aqueles que estão lutando para fazer a obra de Deus, aqueles que estão lutando para agradar a Deus, que oram, que jejuam, que buscam a palavra de Deus, eles se levantam, porque eles sabem que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Eles sabem que o poder de Deus está sobre a sua vida e que você é um mensageiro da palavra de Deus, que você é uma missionária, você é um missionário de Deus, você é um pregador da palavra de Deus, e você vai tirar aquela alma da mão dele para trazer para a casa do Senhor. Então eles se incomodam com você quando você agrada a Deus. Agora, quando você não agrada a Deus, você não é nada para o inimigo. Ele não tem que se incomodar com você. Sabe por quê? Você já está em cima do muro, você já está morto espiritualmente. Então para que ele vai se incomodar com você? Porque se ele começar a interferir na sua vida, você vai ter que buscar Deus, você vai ter que orar. Então ele não quer que você faça isso. Ele faz com que na sua vida dê tudo certo. Sim, ele faz com que na sua vida dê tudo certo, para que você não se incomode, para que você ache que da forma que você está agradando a Deus. Tá? Você não é abençoado, então Deus está te agradando. Não. Se você não faz nada para Deus, se você não ora, você não busca, você não jejua, como é que você está agradando a Deus? Aí eu te pergunto, como é que você está agradando a Deus se você não faz nada para Deus? Meu irmão, mas eu sou abençoado. Tem certeza? Mas você já que é Deus que está te abençoando, o inimigo que está te abençoando, para que você ache que está tudo bem. Todos nós que servimos ao Senhor sofremos perseguições. Tem pessoas que falam assim: quando eu estou mais firme com Deus, é o momento em que aparecem mais lutas. Sim, porque o inimigo está incomodado com você. Outra vez eu já falei, vou falar de novo. Jó agradava a Deus e o inimigo se incomodou com ele. Deus poderia falar assim: não, ele é perfeito, não precisa mexer com ele. Vai mexer com aquele lá que está fraco, caído espiritualmente, e nem me ora a Deus. Não. O inimigo, ele quis justamente aquele que estava agradando a Deus. Jó, ele era tão espiritual que ele se preocupava, ele não sabia o que os filhos dele faziam, mas ele sempre levava sacrifício para que o Senhor perdoasse os pecados dos filhos dele, para vocês terem uma ideia de como ele era. Agora, será que nós, em vez de julgar os outros, será que nós olhamos para aquele que está em pecado, para aquele que está fraco espiritualmente, ou nós apontamos o dedo? Olha, você viu fulano, olha como está. Jó não apontava, ele fazia a diferença na palavra de Deus. Ele fazia